Hoje, dando continuidade à nossa série de pregações sobre as solas da Reforma Protestante, hoje nós vamos ver solos Cristos, ou somente Cristo, e a suficiência de Cristo. Eu vou dividir esse estudo em 6 partes: introdução, panorama histórico, a centralidade de Cristo, Cristo único, eterno e sumo sacerdote, Cristo único e suficiente Salvador, e uma conclusão à aplicação. Eu começo fazendo algumas perguntas retóricas. Será que a salvação pode ser alcançada por aqueles que nunca ouviram falar de Cristo? Se for uma pessoa boa, íntegra, que faz bem ao próximo, que busca a Deus na sua própria maneira, que muitas vezes é um exemplo de conduta melhor do que muitos cristãos por aí, será que essa pessoa pode ter a salvação? Jesus, ele é o único caminho que leva a gente a Deus? Vamos abrir em Hebreus 10, versículos 19 a 22. Esse vai ser o nosso texto-chave para o estudo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Um pouco do panorama histórico da época da Reforma. Na Igreja da Idade Média existia muita confusão sobre algumas coisas, como que o homem pode entrar na presença de Deus, como que o homem pode se relacionar com um Deus que é todo santo, que é todo justo. O pecador pode conhecer a Deus? Tá? E as respostas que a igreja dava na época eram respostas que não eram claras. Né? Então eles diziam que Deus ouvia as nossas orações através de Maria, através de outros santos da igreja católica romana, que Maria, os santos, eram um tipo de mediador entre o homem e Deus. Eles faziam uma ligação entre o homem e Deus. E também tinha muita confusão sobre o papel da própria igreja nessa mesma época. Né? Os sacerdotes, a própria igreja, a própria construção física da igreja, que era um lugar onde se podia estar em presença de Deus. Né? E a igreja era dita detentora das chaves do céu, né? E São Pedro e tudo mais, aquela história que a gente conhece. Mas isso hoje a gente olha, né, e dá risada, mas isso é sério, isso ainda é válido hoje dentro da igreja católica. Né? Então eles construíam aqueles templos enormes, magníficos, né? Hoje qualquer igreja católica, o tamanho do pé direito de uma igreja católica, você não enxerga o fim, né? Toda muito adornada, pintada, né? Cheio de construções, e o formato das construções da nave, eles representam algo. Né? Então, naquela época, se celebrava missa, o sacerdote de costas para o povo. Né? Então, existia todo um procedimento especial, se celebrava a missa em latim. O povo não entendia latim não era a língua falada, né, na época.
Então, todos ali eram representantes de Deus, roupas especiais, incenso, templos magníficos, lugares para se dizer, olha, aqui é onde está a presença de Deus. Né? Então, o povo também não podia chegar até certo ponto da igreja. Dali para frente, onde ficava o altar, só o sacerdote podia ir lá, só o clérigo, né, que era chamado os membros, os funcionários da igreja, essa classe, somente alguns deles poderiam passar ali. Então, a própria igreja era um lugar onde se falava aqui, a presença de Deus. Por exemplo, então eu não posso chegar, quem pode? O sacerdote. Eu não posso. Né? Isso estava acontecendo dentro da igreja, e fora da igreja, né, já havia o que a gente chama de humanismo. Né? Que foi o Petrarca, né, foi um dos proponentes do humanismo, do deslocamento do que a gente tinha como teocentrismo. Né? Então, toda a filosofia, tudo na vida, todos os estudos, as ciências eram voltadas para Deus, tem Deus como centro de todas as coisas. E o humanismo, ele propunha que o homem é o centro, não é mais Deus. Né? O homem, ele é a finalidade de todas as coisas. Né? Então, ao mesmo tempo que a igreja estava passando por esse processo, o mundo, né, os pagãos, aqueles que não eram cristãos, estavam também clamando por algo desse tipo, dessa base. Então, eles estavam convencidos de que havia uma revelação salvífica fora de Cristo, a própria natureza. Eles clamavam por uma união de todas as religiões, né? E até mesmo a salvação existia para aqueles que não conheciam Cristo. Então, esse negócio de Cristo estar na igreja, a salvação está ali, não. Qualquer pessoa pode ser salva, mas não na base que a gente conhece hoje. Qualquer pessoa se salva acreditando em qualquer coisa. E mesmo com isso tudo, as pessoas não tinham segurança de que conheciam de fato a Deus. A gente conversou um pouco sobre Lutero, ele é um exemplo claro, né? Que ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele falava, não, alguma coisa está errada. Né? E como a gente vai ver também um pouco mais para frente, esse problema de mediadores entre o homem e Deus não foi novo na época da Reforma. Ele entrasse na centralidade de Cristo. Então, como a gente estudou a sola escritura no outro domingo, uma vez que a gente aceita a autoridade da Bíblia, a autoridade final e inerrante da Bíblia, e a gente começa a estudar, como eu falei aqui no começo, uma das primeiras coisas que a gente nota é que a Bíblia é toda sobre Jesus Cristo. Isso é verdade não só para os evangelhos, que dão uma informação biográfica de Jesus, sobre as epístolas, que dão uma interpretação teológica de Jesus, mas também no Antigo Testamento inteiro, que detém uma expectativa messiânica de Cristo. E depois da ressurreição de Cristo, a gente vê isso em Lucas, Jesus estava andando para Emaús com 2 de seus seguidores, né? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Lucas 24, 27. Então, salvação em Jesus Cristo é a mensagem da Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse. Quando nós aceitamos a Escritura somente, só a Escritura, ela nos direciona para Cristo somente, só os Cristos. A Declaração de Cambridge, que é uma das que a gente também adota na sua glória, diz assim sobre os sons Cristos. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo tocada. Então, se a gente se atentar ao que ele está falando aqui, de fato, muitos dizem que realmente Cristo é a salvação, mas
Mas será que, se a gente parar para analisar, é isso mesmo que a gente tem pregado, é isso que a gente tem vivido, é isso que as pessoas que falam que pregam Jesus somente têm de fato pregado? Né? A obra substitutiva de Cristo está sendo declarada, de fato, ou isso está sendo deixado de lado? Né? A fé em Cristo e a sua obra está sendo invocada? Vamos abrir em João 5, 39 e 40. João 5, 39 e 40. Alguém pode ler, por favor? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, com essas palavras, Jesus confrontou aquilo que sempre foi uma tentação do homem: ler a Bíblia sem ter Cristo como o foco da Bíblia. Né? E foi interessante que quando eu estava preparando esse estudo, isso também me pegou meio que de surpresa, assim, porque às vezes a gente acha, não, eu entendo, né, que Cristo e tudo mais, mas, como Jesus mesmo falou, ele estava falando com o povo da lei, eram homens eruditos, né, os fariseus, escribas, todos eles que Jesus confrontou sempre. Nesse caso aqui, ele estava confrontando também os judeus da sinagoga e falando: vocês estudam as Escrituras, vocês leem elas, e Jesus sabia que eles estudavam muito as Escrituras, eles eram muito doutos em toda a lei, os profetas, né? Só que vocês pensam que nelas você tem a vida eterna. Então, Jesus ali está falando: vocês não estão lendo da forma correta as Escrituras. As Escrituras testemunham a meu respeito. Tudo isso que vocês estão lendo, vocês acham que isso não é nada disso, eles estão falando de mim. Né? Então, Jesus confrontou, e vocês não estão querendo vir a mim. Então, vocês não estão lendo a Escritura de Deus. Vocês não estão entendendo qual que é a mensagem disso aqui tudo. Né? Isso é muito importante para a gente hoje. Porque se a gente lê a Bíblia deixando de lado esse princípio, inevitavelmente a gente vai ter um desvio da rota. Né? O desvio no começo pode ser pequeno, se você planeja uma rota com GPS, daqui ali a esquina, tudo bem, mas quando a rota é longa, o desvio é pequeno, no final você vai chegar longe do que você quer chegar. Isso é válido para a interpretação das Escrituras. Né? Então a gente vê a centralidade de Jesus no plano histórico da salvação da raça humana. O propósito eterno da Trindade, as profecias, os tipos de Cristo, a mensagem central e fundamental da Bíblia, na obra redentora, os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, na vida do cristão, na centralidade intertestamentária, na cruz e no túmulo vazio. Colossenses 1, de 15 a 17, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, a Bíblia é clara sobre a centralidade de Cristo. O plano todo de Deus para a raça humana, né? Paulo fala, ele é antes de todas as coisas. Então, o que é antes de todas as coisas tem a primazia, né? Tem a precedência. Cristo, foi por ele que todas as coisas foram criadas, para ele, né? Para glorificar o Deus Pai, glorificou ele, né? O fez subir e assentar à direita de si, né? Isso é a glorificação de Cristo. Agora, de fato, nem sempre é tão claro isso para a gente, essa centralidade de Jesus. Em João 15, 5, Jesus fala: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Então, se você tira Cristo do cristianismo, não sobra nada. A partir do momento que a gente tirou ou colocou Cristo no lugar secundário, ele falou, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo, a gente não pode fazer nada. Ou seja, ele é a causa primária de todas as coisas. Né? Então, existem vários adjetivos na Bíblia toda para Jesus. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o Justo Juiz, o advogado fiel, o lírio dos campos, o bom pastor, a estrela da manhã, o sol da justiça, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o único caminho que leva a Deus. Vamos ver então Cristo único, eterno e sumo sacerdote. Então, confrontando o que era o ensinamento da época, Cristo ou Maria, Cristo ou os santos da Igreja Católica. O que o catolicismo ensina a respeito de Jesus não é muito diferente daquilo que os protestantes ensinam a respeito de Jesus. A sua suficiência, a sua exclusividade, porém não são ensinados. Eles ensinam que Jesus foi encarnado, nasceu de uma virgem, né? Que ele teve uma morte vicária, que ele ressurgiu dos mortos. Isso tudo eles afirmam, assim como nós também. Mas eles não creem, a Igreja Romana não crê na suficiência e exclusividade da obra de Cristo para a salvação. Maria é erigida à posição de intercessora e até de co-redentora, ainda que não oficialmente, mas eles têm feito muitos trabalhos, muitas reivindicações de que Maria seja também colocada no posto de corredentora junto com Cristo. Né? E os santos também têm os méritos da intercessão para a nossa salvação. Então, o que o Vaticano, o Concílio Vaticano II falou? Resumidamente, por ser mãe de Jesus, Maria é a mãe de Deus. Como mãe do Senhor, Maria é uma pessoa inteiramente singular, isenta de qualquer vestígio do pecado original. A isso eles dão o nome de Imaculada Conceição. Antes, durante e após o nascimento de seu filho Jesus, Maria permaneceu fisicamente virgem. No final da sua vida, Maria foi assunta, isso ela foi elevada aos céus, de corpo e alma. E a isso eles dão o nome de Assunção. E na qualidade de mãe de Cristo, cuja vida vivemos, Maria é também a mãe de toda a igreja. Como uma mãe que aguarda a volta dos seus filhos adultos para casa, Maria nunca cessa de influenciar o curso de nossas vidas, diz o Concílio Vaticano II. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Os reformadores, já partindo do princípio da sola escritura, falaram que não. A Bíblia nos mostra o conceito de que só Jesus é mediador entre os homens e Deus. Eles não tinham como objetivo desprezar Maria totalmente, mas colocar ela no devido lugar. Né? Eles não viam mais ela como uma mediadora entre os homens e Deus. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Primeiro Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então nós confessamos, dentro também dos sínodos do Dort, que somente Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nós não precisamos de sacerdotes, de papas, nem de Maria, nem dos santos, para nos achegarmos a Deus. Isso aqui, essa passagem que a gente leu, é muito clara sobre
Só há um mediador entre Deus e os homens, Paulo diz aqui. Então, também em João, capítulo 14, Jesus fala para os discípulos: na casa do meu pai tem muitas moradas. Né? Eu vou preparar-vos um lugar. Foi ele, não foi Maria, que falou isso. Quem está intercedendo, quem cuida, quem prepara, quem está preparando o lugar para os filhos de Deus é Jesus, não é Maria. Eu acho interessante a gente fazer uma observação aqui, que nós devemos dar o devido valor a Maria, sim, né? Porque ela foi uma mulher escolhida por Deus, ela não foi qualquer mulher, ela foi uma mulher que foi designada para conceber o Filho de Deus aqui na Terra, né? Para trazer Jesus ao mundo encarnado, né? Então ela foi sim um instrumento nas mãos de Deus, e como tal, ela deve ser reconhecida. Assim como Abraão, Moisés, Josué, Paulo, homens que foram escolhidos por Deus para realizar um plano grande aqui. Então é muito comum, e até os católicos se queixam muito disso, né, que a gente não respeita a Maria. E é muito comum também, às vezes, a gente vê os cristãos nessa homogeriza, né? Tipo, quer ir para o outro lado totalmente, falar, deixar a Maria assim, não, você não é nada, desprezar a Maria, né? E às vezes faltando com respeito com a crença do próximo, né? Cristo nunca falou que a gente não deveria respeitar o próximo, né? Porque aí a gente acaba indo para o outro lado. Né? Então, a gente tem que sim dar um reconhecimento para Maria, mas em parte alguma a Bíblia diz que ela é superior a alguém, ou ela é detentora de privilégios especiais junto a Deus, né? De fato, se alguma vez a Bíblia exaltou alguém que não foi Jesus, foi quando o próprio Jesus, numa ocasião, ele falou: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o próprio Cristo falou: se tem alguém que é maior dentre os nascidos de homem, excetuando o próprio Cristo, esse alguém é João Batista. Né? Ele foi o maior dos nascidos de homem. Porém, o maior no reino dos céus é menor do que o menor deles, de nós. Né? Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então, o próprio Cristo deixa aqui claro, né, essa posição que a Igreja Romana coloca, a Igreja Católica Romana coloca Maria na posição de intercessora. Isso não existe em lugar nenhum da Bíblia. Então, e essa tendência de substituir Jesus por outras pessoas e coisas não foi novidade naquele dia. O autor da carta aos Hebreus já alertava a igreja primitiva para uma tendência de substituir a palavra final, que é Jesus, o verbo divino, por outra palavra, Moisés, os anjos, e o mediador eficaz, que é Jesus, por outros mediadores, sejam homens ou rituais. Né? Então, quando a gente estuda a carta aos Hebreus, a gente vê, sim, que o autor ali estava combatendo. A carta era direcionada para os convertidos, os cristãos judeus, né, que viviam na prática da religião judaica. Né? Por quê? Porque naquela época já estava acontecendo esses judeus voltarem às antigas práticas. Isso é muito presente aqui no Novo Testamento, né, também nas cartas de Paulo. E que, uma vez que Jesus veio, cumpriu o propósito do Pai, aquilo é passado, aquilo já foi. Então, um retorno a isso é algo errado. Né? E é uma tendência deles. Então, estava acontecendo já ali, pouco tempo depois da morte de Jesus. O pessoal já estava querendo substituir Jesus por outros. Né? E o grande tema da carta de Hebreus é: Jesus é o único, perfeito e suficiente Salvador. Exatamente a afirmação dos reformadores. Foi isso
que eles estavam buscando trazer também. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 10, 19 a 22. Hebreus 10, 19 a 22, alguém pode ler também. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Temos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, a obra é completa. A obra de Cristo, a sua morte expiatória na cruz, ou seja, é expiatória porque ele morreu no nosso lugar, e a sua ressurreição, completam a obra de Cristo, a obra de Deus através de Jesus Cristo. Né? Então, o acesso a Deus é pleno e garantido, porque Cristo ele abriu um novo caminho. Né? O véu que fazia separação entre o homem e Deus foi rasgado. Foi rasgado pelo quê? Por Jesus, a representação do corpo de Jesus, né? Que se tornou o sumo e eterno sacerdote na presença de Deus. Então nós temos hoje acesso, o homem tem acesso a Deus através de quem? Através de Jesus. Somente. E ele basta. A gente não precisa de mais nada, de nenhum ritual, de nenhum sacerdote, nenhuma pessoa especial entre nós. Né? Então qualquer mediador, qualquer ritual, credo especial ou qualquer sacerdote humano, mais além de Jesus, nós não precisamos mais dele. E nenhum homem com roupa especial, cheiro, música especial, nada. A gente não precisa de nada mais além da fé em Cristo Jesus. Então, Cristo, que é o sacerdote, o que a gente está falando aqui não é também que Jesus abriu o caminho e agora, beleza, está aberto, eu não preciso fazer nada. Não. É claro para a gente também que é mediante a fé. Não adianta nada Cristo abrir e o homem rejeita Cristo. Né? O homem ele veio para os seus não receberam. Tudo bem. Ele continuou, ele fez a obra. Para quê? Para aqueles que creriam, que confiariam em Cristo. Então a gente tem esse acesso a qualquer momento. Então, quando a gente se reúne aqui na igreja, né, nas reuniões do culto, é claro que esse é um momento especial. Deus ele ordena o culto para ele, Paulo regulamenta o culto em diversas ocasiões. Porém, isso não quer dizer que a presença de Deus está aqui e aqui somente. A gente tem acesso a Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Né? Porque Deus é invisível, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não está enclausurado no lugar como a gente via no Antigo Testamento, que a presença de Deus estava ali na arca, e ali, e o homem precisava de um lugar físico para Deus. Né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Então a gente não precisa mais das construções, dos rituais. Né? A gente tem liturgias, muitas vezes a gente se apega, né? É comum a gente se apegar a liturgias especiais. Né? Isso é uma necessidade até do homem, algo físico, visível, mas é importante deixar claro que nada disso nos leva à presença de Deus, só o sangue de Jesus. O ponto 5, Cristo o único e suficiente Salvador. Vamos abrir em Atos 4. (11 e 12).
ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Vamos ler de novo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de espinho. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então aqui a Bíblia nos joga a luz nesse outro ponto. Cristo como único e suficiente Salvador. Então a Bíblia mostra que Jesus somente foi capaz de cumprir as exigências de Deus, a aliança de Deus com o homem, a aliança da lei, né? Porque Deus fez essa aliança com o homem, então era o Antigo Testamento, né? As obras da lei. E homem nenhum jamais pôde cumprir as obras da lei. Então a Bíblia mostra que somente Jesus viveu uma vida de obediência impecável. Isso em 1 Pedro 2:22. E ele cumpriu a lei inteira, do começo ao fim, e o registro daquele que não conheceu o pecado foi imputado a nós, pecadores, quando nós cremos nele somente. Deus atribui a justiça de Cristo a nós, e olhando para nós em Cristo, vê uma vida de obediência perfeita e nos declara justos diante de si. Então, como que Jesus conseguiu abrir esse caminho a Deus? Aqui, como a Bíblia fala, ele cumpriu todas as ordenanças que Deus tinha feito para nós. Então, ele tomou sobre si o castigo que nos era devido na cruz. Então, ele fez uma obra no nosso lugar, né? E uma obra perfeita. Então, o Pai, quando ele olha para Cristo, ele nos vê. Por quê? Porque Cristo fez no nosso lugar isso. Ele cumpriu o que homem nenhum jamais foi capaz de cumprir. Né? E essa é a declaração de justificação. Então, hoje Deus, a ira de Deus, ainda é sobre nós. A ira de Deus ainda é sobre o homem. Isso não quer dizer que a ira de Deus não existe mais, ela ainda é. Mas quando Deus vai olhar para a gente, é como se tivesse um vidro, uma lente, que é Jesus Cristo. Então, através dessa lente, ele não, ele foi justificado, ele está ali. Ele cumpriu as obras, apesar da gente não ter cumprido, mas Jesus cumpriu o nosso lugar. Então, é assim que Cristo nos leva ao Pai. É assim que Cristo, para os seus eleitos, para aqueles que creram já nele e para aqueles que ainda crerão nele, é assim que ele nos condiciona à vista do Pai. E atualmente, né, a gente tem muito o que chama de relativismo, né, relativização. Né, ou seja, é a crença de que não se existe uma verdade. A verdade ela não pode ser conhecida. A minha verdade pode não ser a sua verdade. Né? Então ela elimina todo e qualquer absoluto que existe. Né? E essa verdade de que a salvação é somente por Jesus, a gente pode confirmar que isso é odiado. Você fala que é só Jesus, você é um xiita, né? Você é um extremista, você é não sei o quê. As pessoas ficam ofendidas por isso. Elas ficam ofendidas. Só que não sou eu que estou falando. O que precisa ficar claro é que Deus falou isso. Eu não estou inventando. Está aqui, está na Bíblia, na palavra de Deus. Isso aqui não foi escrito antes de ontem. Foi impresso. Isso aqui tem de 2000 anos de Bíblia, do que Deus falou. Na época que não tinha relativização. Então, isso tem atacado, esse relativismo tem atacado essa verdade de que a salvação é só por Cristo. E é até interessante, né?
as pessoas falam que não existe uma verdade. Essa é a sua verdade. Essa é a sua verdade. Quando alguém falar isso para você, fala, não existe verdade. Mas o que você está falando é verdade? Se não existe verdade, o que você está falando não é verdade. Então, isso é uma coisa que não se sustenta por 2 segundos. É só você perguntar para ele, mas isso que você está falando é verdade. Só você tem a verdade, ninguém mais. A verdade é que não existe verdade. Né? Então, é um argumento autocontraditório nesse acaba. Então, se alguém falar isso para você, você já sabe. Isso vai perguntar, mas o que você está falando é verdade. João 14,6 respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não falou, eu sou um caminho, um dos caminhos, uma das verdades. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós cristãos, o cristianismo, ele lida do começo ao fim com absolutos. Porque Deus é absoluto. As suas verdades são verdades absolutas, não são relativas. E esse é eu vejo como um grande desafio da gente hoje. Levar o cristianismo para as outras pessoas num tempo que ninguém quer ouvir isso. Então a gente estava até conversando aqui, né, no começo, antes do culto, que as pessoas têm coisa que não vende mais. Não dá ibope. Você tem que diluir a mensagem do Evangelho. Você tem que dar a escolha do homem. Não. Nós usamos caminhos, ele salva e tal, mas de uma forma tão fraca que a pessoa fala, não ofende. Tipo, o Evangelho é ofensivo. Ele é ofensivo para o homem. Ele joga o homem lá embaixo. Né? Ele nos leva a reconhecermos a nossa podridão, como nós somos sujos, como a gente carece da misericórdia de Deus, para daí trazer a boa nova. Jesus veio trazer a esperança. Ele é a mensagem da esperança. Né? Então, por toda a palavra, a gente vê que a salvação é pela fé em Cristo apenas, e mais ninguém. O Evangelho sempre foi exclusivista, porque exclui todos os que rejeitam a Cristo. Então, o Evangelho é exclusivista. Isso não é ideia de homens, mas um decreto do próprio Deus. E nós não somos melhores que ninguém. Isso que precisa ficar claro. A gente não pode ser arrogante, né, por isso. Não é que a gente é mais verdadeiro do que ninguém, mas a gente crê na verdade. Né? A gente crê num Deus que fala, eu sou a verdade. A minha palavra é a verdade. Jesus fala, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Né? E isso é triste, mas isso tem atingido muitos cristãos hoje em dia. Então eu peguei alguns números aqui na internet. Um sociólogo chamado James Hunter, ele fez uma pesquisa na Universidade de Virgínia, onde mostrou que 35% dos seminaristas evangélicos negam que a fé em Cristo seja absolutamente necessária. 35% de seminaristas evangélicos negam que essa fé seja necessária. Isso é temerário. Não falando de universitário, seminarista. Mais de um quarto dos evangélicos nascidos de novo, entre aspas, entrevistados, ou seja, mais de 25% concordaram com essa afirmação. Se uma pessoa é boa ou faz coisas suficientemente boas para outros durante a vida, ele irá ganhar um lugar no céu. E além disso, quando perguntados se concordavam com a afirmação, os cristãos, judeus, muçulmanos, budistas e outros, todos oram ao mesmo Deus, embora eles usem nomes diferentes para esse Deus. 2/3 dos evangélicos não acharam que essa afirmação fosse inquestionável. Isso é sério. Isso é sério. Isso é uma pesquisa no meio de cristão, né? Que 2/3 falam, não, está todo mundo buscando isso. Ou seja, então as pessoas falam, não, realmente é só Cristo, mas quando perguntar, mas o budista lá, o cara que não ouviu falar de Cristo, ele está buscando ao mesmo Deus. Tá?
É isso que a Bíblia está falando para a gente, é isso mesmo? Outro número, uma pesquisa realizada há pouco tempo na Inglaterra, essa da Universidade de Virgínia, eu não sei de quando era, mas essa eu peguei agora recente na Inglaterra. 54% dos britânicos se consideram cristãos. Metade da população na Inglaterra e do Reino Unido se consideram cristãos. Destes, apenas 33% acreditam que Jesus ressuscitou fisicamente. E agora vem a parte mais esquisita. Metade dos cristãos entrevistados não acreditam que Jesus é filho de Deus. E outros 4% duvidam se ele sequer existiu. Eu também não entendi nada. Deve ter alguma coisa errada com essa pesquisa. Não sei lá. Então, eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. Eles acreditam que foram mestres, sei lá. Um grande mestre da moral. Mas isso a gente está falando de cristão. Isso é desesperador. E a gente não está falando de judeu. A gente está falando de cristão. E isso a gente está falando lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, mas se a gente for pegar e levantar isso no Brasil, acho que o negócio dá até medo. Né? Ainda são países que historicamente são cristãos, que tem toda uma tradição cristã. O Brasil é um sincretismo, né? Um saco de gato, você não sabe o que é, uma mistura de tudo. O pessoal não sabe nem no que acredita. Você falar qualquer coisa que soe incoerente e fala, não, é isso mesmo. Não dá medo. Então não é de se espantar o que a gente vê hoje como cristianismo. O que salva e não salva mais. Isso não é à toa. Essas coisas não estão acontecendo do nada. Isso vem sendo minado, o cristianismo vem sendo minado. Por isso a importância da gente pregar, por exemplo, solos cristos, que mostra claramente que as pessoas não têm essa compreensão de que Cristo é o começo e o fim, ele é a causa primária de todas as coisas. Só por ele há salvação, não existe salvação por outros. A gente, de fato, é tentado pensar que um índio que está lá, né, aquela coisa o mito do indígena inocente, né, que está no meio da selva, ele está praticando paganismo. Ou a Bíblia mente, quando ela fala que só por Jesus a gente pode chegar a Deus. Então, ou eu acredito no mito, ou eu acredito na Bíblia. Isso também é muito comum hoje em dia, entre os cristãos. Os índios, eles vão chegar a Deus. É isso que a Bíblia fala. Tem um livro do C.S. Lewis, um livreto, chama As Cartas do Inferno, Spirited Letters, que na verdade é como se fosse uma troca de cartas entre o diabo e um sobrinho, o diabão e o diabinho, né? Um diabo mestre, já, né, aquele velhaco, e ensinando um aprendiz, né, de diabo. Então é muito interessante essas cartas, esse livreto aqui, é fácil de achar em qualquer lugar. E ele fala assim, numa das cartas, na carta 25, ele fala assim, a gente vê que a estratégia do diabo não é tirar Cristo totalmente de cena, mas propagar uma religião do tipo cristianismo e. Então, abre aspas, o diabão. O que nos convém, quando os homens se fazem cristãos, é mantê-los no estado de ânimo que eu chamo o cristianismo e. Já sabem, o cristianismo e a crise, o cristianismo e a nova psicologia, o cristianismo e a nova ordem, o cristianismo e a fé curadora, o cristianismo e a investigação psíquica, o cristianismo e o vegetarianismo, o cristianismo e a reforma ortográfica. Se tiverem que ser cristãos, que ao menos sejam cristãos com uma diferença. Substituir a fé verdadeira por alguma moda de aparência cristã. Trabalhar em cima da sua aversão ao mesmo de sempre. Então, isso é uma realidade nossa. Né? Então, a gente vê Cristo e a prosperidade, Cristo e o socialismo, Cristo e o meio ambiente, né? Cristo e qualquer outra coisa. Né? A pessoa não sabe mais o que é só os Cristos.
Eu estou falando, eu falo assim, me confrontando também, porque eu acho que é uma tendência hoje, nesse mundo globalizado, informação e tudo mais, qualquer lugar, qualquer blog cristão que você entre, sempre vai ter uma temática assim, né? Cristo e não sei o quê, Cristo e não sei aonde. Então você está sempre pautado em Cristo se relacionando com outras coisas. Eu não tô, é importante deixar claro que eu não estou aqui dizendo que a gente tem que contextualizar a nossa fé, entender como a nossa fé deve agir hoje em dia, mas tomar cuidado com essa diluição de Cristo, ou colocar um apêndice, né? Cristo e mais alguma coisa. Então, é a rejeição da ideia de um absoluto pela parte dos incrédulos e uma mistura de Jesus com qualquer outra coisa pela parte dos cristãos. Bom, eu termino aqui uma conclusão e aplicação. Redenção, justificação, perdão, reconciliação, adoção, são aspectos da salvação como um todo que Jesus nos traz. Tudo isso faz parte da suficiência de Jesus. Somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo liberta do pecado. Somente Jesus Cristo conduz à eternidade. Isso que a gente viu responde àquelas perguntas no início. A salvação é só Cristo? O nobre bondoso pode vir a Cristo? Uma aplicação disso é que a gente deve usar o acesso que Jesus proporcionou. Porque muitas vezes, a gente se mostra menos com vontade a entrar nesse acesso, a buscar esse acesso, do que uma pessoa que ainda acha que precisa de um templo, precisa de um sacerdote, precisa de uma música, precisa de incenso, de cheiro, de roupa, de liturgia, para ir à presença do Pai. Então Jesus pagou um preço de sangue, para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. E muitas vezes a gente pega esse ingresso que Jesus comprou e guarda na gaveta. A gente não vai à presença do Pai. Leia-se em oração, que é a principal coisa. Isso é trágico. A gente tem que ir à presença, a gente tem que usar esse acesso que Cristo conquistou para nós. Isso também é muito atual para a gente. Né? A nossa condição de ser humano, mesmo cristão, que foi regenerado, é de pecador. Nós ainda somos pecadores. Nós somos regenerados, mas não deixamos de cometer pecado. Mas mesmo assim, a gente tem acesso a Deus graças ao sangue de Jesus, que continuamente nos lava, nos limpa do pecado. Então, esse sangue de Jesus, ele já te lavou pelo pecado que você vai cometer no futuro ainda. Ele continuamente nos lava, ele é presente. Ele foi feito historicamente no passado, mas a validade, o escopo desse sangue de Cristo é total. Então, é interessante esse ponto, a gente usar o acesso de Cristo para a gente. Outro ponto, nós tomamos cuidado com a tendência de substituir Jesus. Então, o autor da carta aos Hebreus, que já estava alertando naquela época para essa tendência da igreja substituir a palavra final, Jesus, por outra, e o mediador eficaz de Jesus por outros mediadores. E essa tendência é endêmica. A gente vê na carta aos Hebreus, a gente vê na época da Reforma, e o que garante que a gente está salvo disso também, dessa tendência? Porque o homem ele necessita de algo visível. A nossa fé em Cristo, o cristianismo, ele versa sobre coisas invisíveis, sobre coisas futuras. A gente está aqui, a gente espera um reino que a gente não está vendo, não é desse mundo. A gente espera pela volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, o cristianismo ele é muito sobre coisas invisíveis e coisas futuras, e a nossa tendência eu quero coisa hoje, e visível. Então Deus deixou o batismo, a Santa Ceia,
para nós, que hoje a gente celebra, porque ele sabe que a gente precisa de alguma coisa, mas só. Então, é uma tendência nossa hoje de querer coisas mais visíveis, mais palpáveis, né? Então a gente vê o judaísmo, esse judaísmo messiânico, eu não sei direito o nome. Então o pessoal tocando shofar, trazendo menorá para a igreja, comendo pães asmos, não sei o quê. Pessoal, todo mundo voltando ao que já ficou no passado, né? Então, isso é sério, isso atinge muito. Eu vivi no meio de que a gente era muito cercado disso, como se isso fosse algo mais espiritual, né? E isso é sério, porque a partir da obra de Cristo na cruz, a obra consumada, até o judaísmo, ele virou mundano. O judaísmo, hoje, ele é como qualquer outra religião pagã. Ele é, porque ele simplesmente deixou de lado Jesus, ele não crê na pedra angular, por causa do propósito de todas as coisas que Jesus Cristo, isso que a gente está vendo. Então, quem volta a isso está correndo o risco de ser um pagão, porque está rejeitando o que Cristo fez na cruz pela gente. Voltando, não, eu preciso tocar shofar, eu preciso de instrumentos hebraicos. Não é nada contra a gente gostar, ter uma afinidade pela cultura onde Cristo viveu, mas isso não pode ser uma prática no nosso meio. Então a gente termina aqui com Hebreus 4, 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que reter firme a gente tem que levar até o fim isso. A gente crê que Jesus morreu, a gente crê que Ele abriu o caminho, que Ele é suficiente Salvador, né? A gente tem que reter até o fim. Isso foi escrito pelos hebreus e vale para a gente. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Amém? Deus, a gente agradece, Pai, a salvação que há no Teu Filho Jesus. Obrigado pelo Teu amor imensurável, Tua graça, porque nós não merecíamos o Teu favor, Senhor. Nada fizemos para que o Senhor olhasse para nós, nenhuma bondade há em nós, não há nada que seja louvável, nada que chamasse a tua atenção, Pai, mas tão somente a tua graça sobre nós. A gente agradece porque o caminho que nos traz a paz, o destino que nos traz a paz, está sobre Jesus, teu Filho, pelas suas chagas, as suas feridas, eles foram sarados. Senhor, e nessa manhã a gente honra o teu Filho Jesus, fazendo menção do seu nome santo. Partimos o pão, tomamos o cálice, fazemos em memória do Filho que deu o seu corpo, o seu sangue, para que hoje a gente pudesse ser reconciliado contigo. Obrigado, Pai, por tua grande salvação, por teu grande amor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós nunca seremos capazes de fazermos nada para retribuir, Senhor. Nada nós fizemos, tudo Cristo fez por nós. Ele foi o último Adão, aquele que cumpriu os teus mandamentos, aquele que tomou o nosso lugar. Que isso seja claro para nós, Pai, nas nossas vidas, Cristo somente, a centralidade de Jesus nas nossas vidas e a total dependência que nós temos da obra de Cristo na cruz.
Obrigado, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é a verdade e que só ela brilha nesse mundo escuro, Pai, nesse mundo de trevas. Que a gente tenha ousadia, não tenhamos temor, mas intrepidez no Espírito Santo, Pai, para anunciarmos a tua palavra, Pai, a Tua verdade a esse mundo tão necessitado, esse mundo tão ímpio, Senhor. Obrigado, Pai. Seja conosco nessa hora. Purifica-nos na Tua verdade. Lucas 22, 19. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Pode compartilhar. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A gente pode alternar com a oração. Mais uma vez a gente te agradece, nosso Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor tem derramado sobre cada um de nós, Pai. Guarda-nos essa semana, exorta-nos, Pai, na Tua palavra, para que a gente viva um viver digno, para que a gente aprenda na Tua palavra a enxergarmos Jesus como nosso meio de salvação, como aquele que deve ter a supremacia e a centralidade no nosso viver. A gente agradece, dá-nos força, Pai, para cumprirmos isso, porque não há em nós uma força, mas em Ti. A Tua graça seja derramada sobre cada um de nós. Abençoa aqueles que não puderem estar também, que o Senhor possa falar a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus.